Quero agradecer primeiramente ao Departamento de Ciências Sociais da Universidade, na pessoa da professora doutora Silvana Mariano, e agradecer também o coletivo Escola Cidadã, na pessoa da professora Marta Ramires, que nos fez o convite para moderar essa mesa, que eu considero, como já ouvimos as falas anteriores, extremamente importante, necessária e urgente. Então, fica manifestado os meus agradecimentos e a confiança dos companheiros para que nós pudéssemos coordenar essa mesa. Como nós estamos já em cima do laço em relação ao horário, eu passarei a compor a mesa imediatamente. Convidamos para compor a mesa a doutora Débora Duprá, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, Vice-Procuradora-Geral da República de 2009 a 2013, tendo ocupado interinamente o cargo de Procuradora-Geral da República em 2009, e o mais importante, incansável defensora dos direitos humanos das minorias e por uma educação democrática. Obrigada pela presença e por ter aceitado o nosso convite. Convidamos para também compor a mesa Dr. Paulo César Vieira Tavares, promotor de Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos, Saúde Pública, Habitação e Urbanismo, do Ministério Público Estadual de Londrina, coordenador dos grupos de trabalho, bem-vindo, doutor, combate ao racismo, comunidade LGBT, discussão da AIDS Londrina, trânsito, EJA e saúde mental. Defensor também incansável da saúde pública, dos direitos humanos e um grande parceiro nas nossas lutas democráticas da cidade de Londrina. Convidamos também a doutora Suzana Pogler Feitosa Lacerda, promotora de justiça, especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher, crimes contra crianças e adolescentes e crimes do Estatuto do Idoso, secretária da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos, antes de passar a palavra aos nossos convidados, explicar rapidamente a metodologia que nós usaremos hoje neste debate. Nós teremos 2 horas de duração deste nosso seminário, sendo 1 hora e 30 minutos para a fala dos nossos convidados e 30 minutos para o debate. As perguntas serão formuladas ao microfone pelo tempo de 2 minutos e poderão ser respondidas individualmente ou em bloco, de acordo com a preferência do debatedor. A duração da resposta individual será de até 3 minutos. Para melhor nos organizarmos aqui, eu solicitaria que as inscrições para as perguntas pudessem ser feitas com uma companheira da organização nessa mesa aqui ao lado e passado para a mesa para que a gente possa identificar os inscritos pela ordem de inscrição. Bem, iniciando então o nosso debate, motivação deste encontro, nós passamos a palavra à doutora Débora Duprá pelo tempo de 40 minutos. Boa noite a todas e todos, minhas companheiras, meu companheiro de mesa. Quero agradecer muito à Universidade de Londrina e uma homenagem muito especial à Escola Cidadã. Eu acho que nós avançamos na luta criando esses momentos de resistência. Meus parabéns e minhas homenagens. Bom, eu vou iniciar logo, espero não gastar os 40 minutos para a gente ter um tempo mais alargado para o debate. Mas eu acho que nós tínhamos que começar fazendo uma pergunta fundamental. Por que estamos discutindo esse assunto? Por que esse assunto virou um problema? Por que esse assunto começa a se disseminar
país afora. E aí, nós vamos ter que fazer, talvez, um retrospecto, eu vou fazer muito rapidamente, um retrospecto da nossa história enquanto país, enquanto sociedade nacional, e verificar que nós estamos, enfim, chegar ao final, uma conclusão, no meio de uma disputa que, enfim, nos inaugura e chega até os dias atuais sem muita alteração entre seus atores. Bom, nós temos que começar lembrando que nós nos inauguramos como sociedade com atos de extrema violência, né? Nós temos um europeu, um conjunto de homens europeus que chegam, tomam conta dos territórios dos povos indígenas, depois instituem sobre esses territórios o regime de Seis Marias, que vão dar origem aos grandes latifúndios, e depois instituem o regime de escravidão. Tudo isso numa perspectiva, primeiro, também de tomar conta dos corpos das mulheres, essa noção de territorialidade desse homem branco masculino que chega para povoar e, portanto, ele tem que tomar corpos de mulheres indígenas e negras, essa noção de corpo da mulher também como uma extensão desse território a ser conquistado e, enfim, tanto na escravidão indígena como na escravidão negra, essa noção da apropriação absoluta do trabalho alheio para o ócio de uma pequena burguesia. Essa história, ela vai depois ser, de alguma maneira não, muito fortemente referendada por um modelo de sociedade ocidental. Há um consenso muito forte que a teoria que mais dá conta de justificar a modernidade ocidental é a teoria do contrato social, né? Por que essa é uma teoria tão importante? Porque ela pressupõe uma situação inaugural de sujeitos livres e iguais que vão projetar o seu destino. Mas, curiosamente, essa teoria, ela é uma teoria do século XVIII. Nós estamos em pleno domínio, em pleno período de escravidão, com um regime colonial a todo vapor, povos sendo dominados. Então, que sujeitos livres e iguais e autônomos são esses que inauguram a sociedade nacional, a modernidade ocidental? Tem uma feminista chamada Carole Packman, que ela vai escrever um livro que é uma paródia do contrato social chamado Contrato Sexual. E ela mostra como é que foi possível surgir essa teoria. Porque houve uma distinção, há uma distinção que está na gênese dessa teoria do contrato social, entre a esfera pública e a esfera privada. O próprio Kant, que é considerado assim, o pai da dignidade humana, a pessoa mais importante em termos de autonomia individual, ele vai fazer uma distinção entre sujeitos ativos e sujeitos passivos. Sujeitos ativos são aqueles que têm condições de se sustentar autonomamente e ainda de prestar o apoio e o sustento de um conjunto de pessoas que dele dependem. E sujeitos passivos são aqueles que dependem do sujeito ativo para viver. Então, como sujeitos ativos que vão assinar o tal do contrato social, nós vamos ter homens masculinos, heterossexuais, porque afinal de contas eles vão ter que formar famílias e sustentar suas famílias, vão ter que ser proprietários, vão ter que ser capitalistas, vão ter que ser saudáveis, né? E do outro lado nós temos os que são chamados assim, os menos sujeitos, os que estão na esfera privada, que são as mulheres, as crianças, os loucos, os escravos, os trabalhadores. Então, essa diferença entre esfera pública e esfera privada vai ser a divisão central que vai dar origem a todo o nosso sistema político e jurídico. Como eu disse, na esfera pública há um tipo arquetípico de sujeito de direito. E do lado da esfera privada, as pessoas são
fora da vida pública, elas têm que ser invisibilizadas. E aí nós vamos ter o regime das prisões, onde nós temos um encarceramento muito grande, desde da colônia, da população negra, da população pobre, né? Enfim, nós vamos ter os manicômios, que são todos aqueles que não correspondem ao padrão de normalidade desse sujeito arquetípico, a população LGBT, a mulher histérica, e por fim os lares, que é o domínio da mulher. A mulher tem que, o seu espaço social é o lar. O Bourdieu tem um livro chamado A Dominação Masculina, que ele mostra que ao lado dessa divisão pública e privada foram instituídos também comportamentos, ambientes, uma série de signos e de marcas que vão distinguir o sujeito arquetípico, o sujeito masculino do sujeito feminino. Então ele mostra, por exemplo, o homem fala, ele está na rua, no espaço público, a mulher cala, né? O homem ele é ostensivo, ele se apresenta, ele fala, a mulher tem um recato, né? O ambiente masculino é o ambiente do couro, da madeira, o da mulher é o ambiente róseo, o ambiente do frufru, das flores. O homem, ele tem a razão pública, a mulher, ela é sem razão, ela é a cuidadora, ela é quem protege, quem cuida da família, né? Então, o nosso universo linguístico também, ele foi todo conformado para prestigiar esse lado masculino. Nós falamos todos os senhores, né? Basta ver um único homem num universo de 100 mulheres para nós usarmos a forma masculina como sendo a forma do universal. A mesma coisa acontece com a população negra. Se nós imaginarmos, tudo aquilo que é positivo tem a cor da clareza, da branquitude, ao passo que aquilo que é negativo tem a cor da negritude. A gente fala em claro, dia escuro. A gente fala em clareza como sendo uma coisa positiva, em obscuridade como sendo uma coisa negativa, obscurantismo, né? As grandes festas, como o casamento e o nascimento, as pessoas se vestem de branco. Na morte, as pessoas se vestem de negro. Então, nada disso, obviamente, é fortuito. Isso tudo foi uma construção que veio principalmente da onde? Das instituições escolares, que naturalizaram, reificaram esses papéis sociais das mulheres, dos negros, dos empregados, dos desvalidos, como tendo lugares, espaços, enfim, e não agentes de sua própria história. A história que a escola conta é a história do homem branco, europeu, que veio povoar o país e salvá-lo da barbárie e da incivilidade. A escravidão foi uma grande festa orgiástica, né, em que homens brancos e mulheres negras se encontravam e se amavam profundamente. Enfim, a miscigenação é uma história muito bonita, porque é uma história de voluntariedades, em que homens e mulheres, né, voluntariamente se buscam uns aos outros e se encontram. E outra instituição absolutamente importante para a construção e a naturalização desses papéis são os museus. Aliás, não é fortuito que atualmente as instituições mais afrontadas por esse discurso desideologizante sejam as escolas e os museus. Se nós chegarmos aos museus, os museus eles contam uma história comum, né? Uma história brasileira, sempre feita de homens montados a cavalo, homens brancos, sempre, né, empunhando uma bandeira, indo para a guerra, sempre o espaço da luta, da disputa. E essa história comum, obviamente, só é possível porque foi feita de uma série de esquecimentos. A começar, como eu disse, a maneira como se chegou a esse território, se tomou a terra alheia e se escravizou a população negra. Mas, enfim, há uma série de movimentos e, a partir da década de 60 do século XX, isso vai começar a ter uma série de repercussões, tanto no direito internacional como no direito interno. Movimentos de mulheres, LGBT, movimentos contra
o racismo, a discriminação racial, violência doméstica, e surgem vários documentos na ordem internacional. E nós, em 1988, no movimento constitucional que ocorre também no restante da América, na África, nós criamos uma Constituição que ela, de fato, vai encampar todas as lutas por emancipação, por libertação desses segmentos que foram invisibilizados, vulnerabilizados por essa história contada por homens. E ela tem um dispositivo, a nossa Constituição, fundamental, que diz, é o artigo 3º, que diz que um dos fundamentos da República é erradicar a miséria, a pobreza e acabar com as desigualdades sociais e regionais. E uma das políticas centrais para cumprir esse propósito foi a educação. Se a gente lê como a educação ela foi regulamentada na Constituição de 1988, a gente vê que, ao lado da saúde, é a única política que conta com um investimento obrigatório, né, considerado ali um mínimo que tem que ter contribuição da União, dos estados e dos municípios, ou seja, há um investimento obrigatório. Ela determina também a valorização dos professores mediante a criação de um piso salarial nacional, ou seja, em qualquer lugar do Brasil, um professor não pode ganhar menos que aquele piso. Por que essa valorização tão grande da escola, da educação e da figura do professor? Porque, obviamente, a escola tem pela frente um esforço hercúleo, um esforço absurdamente grande, né? A escola ela vai ter que trazer para dentro dela todas as histórias que foram descartadas, todas as histórias que não foram contadas, todas as histórias desses atores que estavam na história e que ficaram invisíveis. Então, a escola ela vai ter que ser, de fato, o espaço para nós inaugurarmos o pluralismo. E aí, por isso que, mais tardiamente, se tornou uma disciplina obrigatória, ainda de dificílima implementação, a história da África e das diásporas africanas, a história da população indígena no Brasil. A Conferência do Cairo de 94 tornou obrigatório na escola o ensino da igualdade. A Conferência do Cairo de 1994 tornou obrigatório na escola o ensino sobre Bom, a Conferência do Cairo de 94, ela determinou que foi uma conferência que, pela primeira vez, trata de direitos sexuais e reprodutivos, determinou que nas escolas houvesse necessariamente disciplinas que tratassem de igualdade de gênero. Aliás, isso deveria ocorrer de forma transversal, igualdade de gênero e orientação sexual. Isso no sentido de, enfim, vencer o patriarcado das sociedades ocidentais e também garantir a cada qual o domínio do seu próprio corpo, as expressões do seu corpo que parecessem a cada qual conveniente. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucionais as cotas nas universidades públicas,
cotas raciais e sociais, exatamente na perspectiva de que você não cria, é muito mais do que um direito subjetivo, muito mais do que uma indenização por conta de uma injustiça do passado. As cotas, elas têm uma visão prospectiva de que sociedade nós queremos construir, porque as cotas, elas, mediante o ingresso dos próprios atores, elas vão permitir exatamente esse pluralismo na instituição. As instituições só se transformam se os próprios atores que vão contar a sua história dela ingressarem. Não adianta nós contarmos a história da escravidão pela voz branca. Não adianta nós contarmos a história da opressão masculina por uma voz masculina. Então, as cotas, elas têm importante papel de ser um instrumento absolutamente importante nessa escola emancipadora, nessa escola libertadora, nessa escola plural. Em relação entrando aqui em termos de constitucionalidade, então, que é o primeiro ponto da palestra, nós temos que a educação, portanto, ela é um direito fundamental e, além de ser um direito fundamental, ela foi colocada como uma política pública fundamental no texto constitucional, tendente a resolver o próprio ideal da Constituição, aquilo que a gente diria que é a identidade da Constituição, que é a construção de uma sociedade de iguais, de pessoas de fato livres, fraternas e solidárias. A educação, portanto, foi a política pensada para tanto. Há outras duas discussões que envolvem agora esse tema da escola e que vão surgir na atualidade, mas já estão previstos no texto constitucional. O manifesto, ele vai muito nessa linha, o manifesto que foi lido no início, agora, no início desses trabalhos, que é a liberdade de cátedra junto com a liberdade de aprender. Na verdade, nós temos situações, às vezes, em que a percepção de um termo, ela só ganha significado à vista do outro termo. Liberdade de cátedra e liberdade de aprender são dois termos que estão tão intrinsecamente ligados que é impossível entender um divorciado do outro. Nós temos que começar a pensar a liberdade de cátedra também a partir da perspectiva de uma Constituição que ela não é só emancipadora, ela é libertadora em termos individuais, mas, como eu disse, ela não só projeta uma sociedade para o futuro, como ela também teme o que ela viveu no passado. E tem em vista, nesse aspecto, a questão da ditadura, do cerceamento do pensamento, da liberdade de expressão, de manifestação. É uma Constituição absolutamente cautelosa, no sentido de que liberdades expressivas, elas não sejam jamais tolhidas. Então, é uma Constituição que ela é farta ao tratar da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação, manifestação artística, manifestação religiosa, enfim. Então, direitos expressivos, eles foram fortemente valorizados na Constituição, exatamente para que, tendo em vista o nosso passado de ditadura e outro, essa perspectiva de uma sociedade plural. Porque numa sociedade plural, nós só vemos questões de vida o tempo todo por meio do debate público. Numa sociedade plural, as visões de mundo, elas estão em disputa o tempo todo. E isso não é ruim. Significa apenas que são visões diferentes de conceber o mundo, de viver a vida, de se comportar. Enfim, volta e meia nós temos que trazer as questões mais difíceis para o debate público e, enfim, é nas ruas, nos espaços públicos que esses consensos provisórios se formarão. A Judith Butler, ela tem um livro muito interessante chamado Corpos em Luta. Ela chama atenção para esse fato de que nós vivemos uma falsa percepção de que a democracia, que a soberania popular, ela se exaure com o exercício do voto.
O voto é um momento da soberania popular, mas há um excedente de soberania que permanece com o povo, inclusive para se revoltar, para contestar, para brigar, né? Então, a rua é o espaço próprio da contestação, da disputa de ideias, e isso é absolutamente salutar. Bom, a liberdade de expressão e a liberdade de discussão no espaço público não convive com censura prévia, com interdição de discussão de temas, principalmente quando ela é traçada em termos absolutamente vagos, como, por exemplo, neutralidade ideológica, educação moral que atinja os valores da família. Primeiro que isso tudo é de um absurdo sem tamanho, né? Não existe neutralidade axiológica, neutralidade valorativa, porque nós todos somos seres valorativos. Nós já nascemos inseridos em contextos de vida e desde que nascemos somos levados a fazer escolhas, a valorar, a escolher, a eleger o tempo todo. Então, os termos vagos, os termos pouco claros, e a jurisprudência norte-americana é farta também em apontar isso, eles têm um efeito muito perverso de inibir o falante. Então, com medo de incorrer naquela proibição, o falante de antemão, ele talvez vá muito além da própria proibição. E aí ele inibe a transmissão de uma ideia que seria absolutamente importante para a vida coletiva e para a sociedade. Segundo, porque numa sociedade plural é absolutamente natural, e eu não gosto dessa palavra, que o professor ou a professora, eles tenham uma função, um papel contraintuitivo. Olha, se eles têm que desnaturalizar aqueles papéis sociais que nós herdamos e que foram construídos pela própria escola, cabe agora ao professor romper com essas visões intuitivas. Que medo. O tema dos cursos de terça-feira. Conspiração. O papel, portanto, do professor é mais trazer desassossego, reflexão, inquietação, até contra aquilo que normalmente é dito em casa, porque cabe a ele, muito mais do que a qualquer outra pessoa, mostrar que aquilo que sempre foi não merece continuar sendo como sempre foi, né? Então, esse papel de desnaturalizar, ele requer, obviamente, o tempo todo, liberdade. E liberdade de ser inventivo, liberdade de se apresentar aos alunos da maneira que torne esse processo o mais eficaz possível. Temos urgência, porque temos 500 anos de uma sociedade hegemônica. Por fim, a liberdade de cátedra está absolutamente ligada com a valorização que a Constituição deu aos professores. É absolutamente pouco razoável imaginar que esses profissionais tenham sido valorizados em termos de remuneração, mas que não possam falar, que estejam com a sua palavra cerceada previamente por um conjunto de pessoas ou pelos próprios alunos. A deputada Érica Cocai, ela costuma falar sempre a respeito desse tema, que nem a ditadura teve coragem de colocar as crianças denunciando seus próprios professores, as crianças e os adolescentes. Nós estamos vivendo isso agora. Bom, em relação a liberdade de cátedra, como eu disse, ela está absolutamente relacionada, vinculada à liberdade de aprender. E a liberdade de aprender, ela significa mais do que tudo que ela é uma liberdade que tem em conta a maneira como a Constituição tratou crianças e adolescentes. Ou seja,
são pessoas em desenvolvimento que merecem a proteção integral. Por isso que a Constituição convoca para a proteção dessas crianças e adolescentes a família, o Estado e a sociedade. Ou seja, a criança não forma, e o adolescente não forma plenamente a sua personalidade no ambiente exclusivamente doméstico. Não forma, não é porque nem seus pais assim querem, não forma porque a vida não é construída apenas no espaço doméstico. E quando nós entramos em outros espaços, nós começamos a ser interpelados, nós começamos um processo de interlocução que também nos transforma. Então essas crianças, elas vivem e se conformam pela vida familiar, pela vida da vizinhança, pela vida dos clubes esportivos, pela vida da escola também. Há um conjunto, portanto, de elementos que entram na nossa formação e que vão entrando a nossa vida toda. Nós somos feitos de encontros permanentes e de transformações permanentes. Nós também não estamos, o nosso processo de desenvolvimento nunca e jamais totalmente concluído, porque sempre há algo que nos escapa e que nos permite nos transformar, sempre. A outra coisa é, como eu disse, a educação na Constituição de 1988, ela não tem como meta prioritária, como já foi no passado, a preparação e a capacitação para o trabalho, mas sim o exercício da cidadania. E o exercício da cidadania é exatamente a convivência com o diverso, a convivência com o múltiplo, a convivência com o plural. Hoje em dia, há muita crítica, os banhistas criticam muito esse regime de superproteção que que as famílias empregam em relação às crianças, que não podem andar nas ruas, que têm que estar sempre em carros, tem que estar numa condução para levarem para a escola, porque eles apontam que com isso nós tampouco construímos cidades plurais, porque o encontro do pluralismo e da diferença está nas ruas, né? E esse é o espaço para ser levado dentro da escola, para dentro da escola. E isso, os meninos e meninas que ocuparam escolas recentemente, mostraram muito isso, né? Não faz sentido, além de não serem sujeitos passivos, como foi dito aqui, da educação, são sujeitos ativos, participam, não são meros receptores de algo que se transmite, mas são pessoas que contribuem com o processo de aprendizado, também transformando professores e professoras. Eles também não se conformam, e elas não se conformam, com os muros da escola. Não faz sentido uma educação que não trabalhe o seu entorno, que não tenha consciência do que se passa no seu entorno, não tenha condições de passar para essas crianças e adolescentes que eles vão se formar, e tem uma dívida para com essa sociedade que está em volta. Então, enfim, além de, como eu disse, sociedade, família, escola, elas estão o tempo todo dando algum dos seus atributos, das suas potencialidades para a formação dessa criança e do adolescente. E por fim, vou terminar lembrando só duas coisas. Primeiro, que excessos, enfim, o custo de eventuais excessos, ele é tão pequeno que não vale a pena você sacrificar valores tão caros em razão de uma ou duas pessoas. Não vou dizer que não existam, que eventualmente no ambiente escolar possa haver alguém que queira ali dominar corações e mentes de crianças e adolescentes. Mas o ambiente plural da escola já vai exercer esse próprio controle. A família é um outro controle, porque é um outro olhar. O ambiente da vizinhança, do clube, enfim, a criança e o adolescente, eles vão ter possibilidade, por si sós, confrontarem essas múltiplas visões que lhes chegam e fazer as eleições que são, de fato, importantes para suas vidas. Por fim, quero apenas lembrar que a gente está aqui num debate muito abstrato, mas no fundo nós estamos falando de um projeto político chamado Escola Sem Partido, né? Que sem partido não tem nada, é uma escola que pretende
enfim, o que ela pretende? Ela pretende neutralizar todas essas conquistas e nós voltarmos ao modelo hegemônico secular de uma sociedade masculina, branca, heterossexual, religiosa, com uma moral única desse único grupo hegemônico. O Supremo Tribunal Federal já concedeu 2 liminares contra leis de Alagoas e de Pernambuco que incorporam essa ideologia de escola sem partido. 3 relatorias da ONU já manifestaram o seu absoluto repúdio a iniciativas como essa, porque comprometem todo o esforço que se faz, Brasil e mundo, pela emancipação de mulheres, negros, indígenas, LGBT, porque se compromete a laicidade do Estado e porque se compromete a qualidade da educação. E, por fim, lembrar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos convocou o Brasil a prestar esclarecimentos a respeito desse projeto tão nefasto para o Brasil e com potencialidade de alcançar outros países. Daí a preocupação muito grande na seara internacional e interamericana do que passa agora nesse país, de momentos tão tristes. Muito obrigada. Agradecemos a brilhante explanação da doutora Débora e passamos imediatamente a palavra ao doutor Paulo Tavares para o seu pronunciamento por até 25 minutos. Boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui, meus colegas da mesa. Parabenizo o Departamento de Ciências Sociais da UEL e o coletivo Escola Cidadã, Movimento de Educação Democrática, pela iniciativa desse evento, né? Como disse o professor Ludovico, eventos como esse deveriam surgir e não ser realizados com mais frequência, né? Mas sabemos das dificuldades que existem, né, para a realização de eventos desse tipo. O que nós podemos trazer para a discussão, e complementando aquilo que a doutora Débora já disse, então, com tanta propriedade, é que, evidentemente, nós, por conta de uma iniciativa neoconservadora, ao se apresentar um projeto de lei da escola sem partido, é por isso que nós estamos aqui, né? Há um lado positivo de iniciativas como essa, porque senão nós não teríamos esse debate, né? Como disse a própria Débora, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da inconstitucionalidade de algumas leis estaduais, inclusive de uma lei municipal do nosso estado, a lei que foi aprovada em Paranaguá. Ela foi sancionada em Paranaguá e na arguição de descumprimento do preceito fundamental 461, do qual o ministro Luiz Roberto Barroso foi relator, ele, rapidamente, lendo a emenda, ele primeiro já demonstrou que essa competência para legislar subdiretrizes e bases da educação nacional é de competência privativa da União e não dos municípios, né? E diz mais que há um desrespeito ao direito à educação com alcance pleno e emancipatório que lhe confere a Constituição. É um dever do Estado de assegurar um ensino plural, como já foi dito aqui, que prepare os indivíduos para a vida em sociedade. Há uma violação à liberdade de ensinar e de aprender. Esse projeto de lei, ele vem comprometer o papel transformador da educação, a utilização do aparato estatal para manter grupos minoritários em condição de invisibilidade e inferioridade. Sem dúvida, nós estamos atravessando um período crítico em que quem é diferente é excluído, quem não é padronizado é excluído, é marginalizado, e essa discussão passa pelo respeito à diversidade e o respeito às diferenças, né? A violação do direito de todos os indivíduos é igual a consideração e respeito e perpetuação de estigmas.
Uma lei dessa natureza viola o princípio da proteção integral, como a Débora já mencionou, a importância da educação sobre a diversidade sexual para crianças, adolescentes e jovens, indivíduos especialmente vulneráveis que podem desenvolver identidades de gênero e orientação sexual divergentes do padrão culturalmente naturalizado. Dever do Estado de mantê-los a salvo de toda forma de discriminação e opressão. Ao final, o ministro Barroso, ele menciona que é na escola que se pode aprender que todos os seres humanos são dignos de igual respeito e consideração. O não enfrentamento do estigma e do preconceito nas escolas, principal espaço de aquisição de conhecimento e de socialização das crianças, contribui para a perpetuação de tais condutas e para a sistemática violação da autoestima e da dignidade de crianças e jovens. Não tratar de gênero e de orientação sexual na escola viola, portanto, o princípio da proteção integral assegurado pela Constituição. Todos esses projetos de lei, como o nosso aqui de Londrina, querem abolir a expressão identidade de gênero, a expressão preferência ou orientação sexual. Exatamente nesse sentido é que nós trouxemos alguns recortes, algumas matérias que foram recentemente publicadas nos jornais de grande circulação, notadamente a Folha de São Paulo e a nossa Folha de Londrina também, que demonstram que essa intolerância àqueles que são diferentes ou que não se expressam da forma como a maioria se expressa, a sua sexualidade, etc., como isso traz violência, como isso traz opressão. E é através da escola que nós vamos, um dos espaços que nós vamos tentar, e temos que tentar desconstruir essa intolerância. A Suzana vai falar muito mais, com mais propriedade, porque atua nessa área, em relação à questão da mulher, né? O relatório de 2016 do Fórum Folha de São Paulo, de 8 de março de 2017, que foi o Dia Internacional da Mulher, a Ângela Donaggio, ela diz que o relatório de 2016 do Fórum Econômico Mundial calculou que ainda levaremos 95 anos para atingir a igualdade de gênero no Brasil. 95 anos ainda para nós obtermos essa igualdade de gênero. Algumas pesquisas, por exemplo, sugerem que os dados oficiais sobre estupro representam apenas 10% do total de ocorrências. Há uma subnotificação gritante nessa área. Isso pode ser relacionado ao fato de que cerca de 70% das vítimas são crianças e adolescentes que dificilmente relatam a violência que sofrem. Além disso, o número de mortes e de mulheres por seus companheiros é aterrorizante. Nesse grupo, a situação das mulheres negras ainda é pior. 3.000 são mortas ao ano, um aumento de 50% na última década. Nós tivemos um caso cruel, trágico, né, daquele menino de 13 anos que foi encontrado em cela como estuprador no Piauí. A Folha de São Paulo, de 4 de outubro, último, a jornalista Cláudia Colucci, excelente jornalista, ela diz aqui, isso tudo para demonstrar que como a educação é fundamental. Se nós não ocuparmos o espaço da educação para discutirmos essas questões, essa violência vai continuar contra a mulher, contra crianças, contra a comunidade LGBT, contra negros, etc. Nos rincões do país, ou mesmo nas periferias das grandes cidades, são frequentes denúncias de meninas agenciadas pela própria família. Na história de quase todas, há miséria, carência educacional, violência e desagregação familiar. Que condições têm os pais de ensinar valores aos filhos se nem eles sabem o que é isso? No caso do Piauí, o pai do menino também é acusado de estupro. Trata-se de um ciclo de violência que se perpetua por gerações. Muitos desses pais e mães também foram abusados na infância, o que naturaliza essa crueldade.
Não é à toa que as estatísticas de violência sexual mostram que a família é hoje o grupo social mais perigoso para os pequenos. 24% dos estupradores das crianças são os próprios pais ou padrastos e 32% amigos ou conhecidos. No Brasil há um silêncio sobre esse crime e a subnotificação é ainda maior em relação às meninas. Os registros em relação ao estupro de meninos, há muito mais subnotificação em relação ao estupro de meninos do que em relação a meninas. Os registros, contudo, são frequentes. Em 2014, o Disque 100 notificou 13 denúncias diárias de abusos de meninos. Os garotos se sentem constrangidos em assumir que sofreram um estupro e tendem a proteger os criminosos. Além da violência, lidam com tabus e estereótipos sobre masculinidade. É preciso que se abra canais de escuta e de acolhimento para esses meninos, que eles saibam que homens podem e devem chorar e que muitas vezes não conseguem se defender sozinhos, precisam de ajuda. Nesse final de semana nós tivemos um artigo, uma matéria na Folha de Londrina, 7 e 8 de outubro, do Guilherme Marconi, que trouxe a entrevista de uma socióloga, professora da Universidade Federal do Paraná, a Eva Cheliga, que ela abordou a questão de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que autorizou uma votação bem apertada, 6-5, né? Facultou às escolas públicas o ensino de uma única religião, por isso confessional, no espaço de uma escola pública. E ela abordando que no Rio de Janeiro, onde já vigora a modalidade do ensino religioso confessional em escolas públicas, são inúmeras as denúncias de casos de intolerância religiosa que afetam, sobretudo, discentes, professores, que se declaram ateus, agnósticos, candomblecistas ou bandistas. O docente do ensino religioso precisa estar apto a tomar a religião como um fenômeno que se interrelaciona com inúmeros outros e que deve, assim, ser sempre avaliado de modo contextualizado. Mas a última pergunta do repórter foi muito interessante. A senhora acredita que a decisão pelo ensino confessional abre brechas para outros debates, como a escola sem partido? Ela respondeu: abre brechas, sem dúvida. O movimento Escola Sem Partido tem se mostrado combativo contra uma série de propostas que têm em comum o compromisso com a discussão a respeito da diversidade. Sob o pretexto de combater aquilo que qualificam como resultado de uma doutrinação à esquerda, os defensores do movimento assumem que normas de conduta e valores que lhes são particulares devem ser generalizados e aceitos como válidos por todos os demais membros da sociedade brasileira. Desta forma, a possibilidade de que as discussões a respeito da diversidade religiosa sejam preteridas a favor da prevalência de uma perspectiva concernente a grupos religiosos majoritários não pode ser descartada. Então vocês vejam que essa questão da escola sem partido interfere inclusive na questão da diversidade religiosa. E a não diversidade religiosa, o não respeito a todas as crenças que tem que ser garantido nas escolas, traz o quê? Traz intolerância religiosa, traz violência contra aqueles que praticam uma religião, notadamente as religiões de matriz africana, que são as pessoas que mais sofrem com a intolerância religiosa. Na Folha de São Paulo, de 1º de outubro de 2017, nós temos uma matéria que fala que o Disque 100, canal da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência para denúncias de violação de direitos humanos, teve 15 casos afins em 2011 e 756 no ano passado, de violência aos praticantes de religiões de matriz africana, notadamente o Umbanda e Candomblé. O aumento de 4.940% se explica, em parte, pela maior difusão do mecanismo, apesar de que há uma notificação
presente nessa área. Folha de São Paulo, 23 de agosto de 2017, São Paulo registra um caso de feminicídio a cada 4 dias. Isso que a Suzana trabalha com isso na Vara da Maria da Penha. Para o Instituto de Bioética, ANIS, o país precisa avançar com ações concretas, como garantir proteção às mulheres que fazem denúncias, melhorar a formação policial e promover discussões sobre o gênero nas escolas. A lei do feminicídio não vai fazer isso por si só. Será frustrante se a discussão se resumir à lei e à nomenclatura, sem adoção de medidas para prevenir esse tipo de crime. Se não houver participação, se a escola não se inserir numa discussão em relação à questão da igualdade de gênero, dessa questão da violência contra a mulher, se não entrar nessa questão do respeito à diversidade religiosa, nós não vamos avançar e não vamos acabar com essa violência. Nós temos a Lei Federal 10.693, que torna obrigatória o ensino da cultura e da história afro-brasileira no primeiro e segundo graus, escolas públicas e escolas particulares. É uma luta para que essa lei seja efetivamente implantada. Nós temos aqui em Londrina, a professora Maria Nilza faz parte desse GT, a própria Elza Correia, um grupo de trabalho de combate ao racismo, no qual, Débora, nós elegemos 3 eixos de atuação: a segurança pública, a educação e a saúde. E na educação nós tentamos fazer com que essa lei seja efetivamente cumprida nas escolas públicas estaduais e municipais, de uma forma mais contundente do que você desconstruir esse racismo, demonstrando para os jovens, para os alunos, que aquela cultura afro-brasileira, aquela história afro-brasileira, ele faz parte dessa história e dessa cultura. Ele se vê nessa história, naquela roupa que ele usa, naquela música que ele toca, naquela comida que ele gosta, enfim. Essa é a melhor forma de você desconstruir o racismo, né? Estamos longe do cumprimento integral dessa lei, mas passa pela educação. Não há como você desconstruir o racismo fora da educação, né? Eu termino trazendo um resumo de um artigo que foi escrito na Folha de Londrina no dia 8 de junho de 2017. É um contraponto à Escola Sem Partido. A jornalista Célia Musilli, o título desse artigo chama-se O Partido da Reflexão. É um contraponto à Escola Sem Partido. Há pelo menos 3 décadas, segundo a Célia, está em debate a educação sexual nas escolas, mas a julgar pelo alarde que se cria em torno do assunto, a cada vez que aparece a possibilidade de uma discussão mais abrangente nos currículos, ele não deixou de ser tabu. O tema parece um desses submarinos nucleares que emergem e submergem quando se constata perigo. O fato é que a compreensão do que abarca a educação sexual corre pela vertente dos que pretendem segurar o tema nas margens do conhecimento científico, falando sobre sexo e reprodução, enquanto outra vertente pretende abranger questões de gênero e orientação sexual, por exemplo. Esses pontos são tão presentes na sociedade contemporânea que torna-se quase impossível criar uma bolha nas escolas para que os temas considerados tabus não permeiem as discussões cotidianas. O que está em xeque é o movimento sociocultural no qual não é mais possível tratar a sexualidade como tabu, nem diversidade sexual como preconceito. As questões que envolvem a educação abrangem todas as relações sociais e culturais, nas famílias e nas escolas, e não será usando um tapa-sexo que vamos construir
um mundo mais harmônico. Vivemos no Brasil uma realidade onde a violência sexual atinge níveis estarrecedores. Segundo o levantamento do IPEA, divulgado este ano e feito com base nos dados de 2011, 70% das vítimas de estupro no Brasil são crianças e adolescentes. Dessa forma, uma abordagem que leve em conta o máximo de informações sobre sexualidade, feita de forma responsável e ouvindo especialistas, faz parte da ética jornalística e determina a conduta profissional. Há muitas questões importantes a serem abordadas com urgência, que envolvem a sexualidade, e dessa discussão dependem resoluções até vidas. Diante disso, desqualificar o debate não é um ato de cidadania. Nossa proposta não é empurrar de forma desrespeitosa a discussão para as redes sociais, mas sim ouvir quem estuda o assunto para embasar aquilo que é primordial no jornalismo, informação e reflexão. Nesse caso, assim como há espaço na mídia para correntes que defendem a escola sem partido, prezamos o espaço daqueles que tomam partido da reflexão sobre esse momento histórico e cultural da sociedade. Não será tapando os olhos que evitaremos a certeza de que o rei está nu. Então, eu teria outras matérias, outros artigos que eu li para essa noite, mas o mais importante é nós aprofundarmos nesse debate do respeito à diversidade, do respeito ao diferente, para que nós possamos construir uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária. Esse é o nosso objetivo, de todos nós, né? Integrantes do Ministério Público, políticos, cidadãos, professores, alunos, enfim, todos os profissionais, todos nós que queremos um Brasil melhor, nós temos que lutar para que esse partido da reflexão prevaleça sobre a escola sem partido. Obrigado. Obrigada, doutor Paulo Tavares. Nós passamos a palavra à doutora Suzana Bromler Feitosa de Lacerda para sua manifestação. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar nessa mesa com a doutora Débora Fraco, meu amigo Paulo, vendo aqui na plateia tantas pessoas queridas, o Akira, a Iuna, muito jovem, me ensina a cada dia como ser mais feminista, a professora Figueiró, a Silvana, que eu tenho a agradecer pelo convite aqui. Para sorte de vocês, eu estou com uma enxaqueca daquelas, então eu vou ser muito breve. Realmente, os dados que o Paulo trouxe exatamente da área que eu trabalho, eles são alarmantes. E eu digo que eu estou trabalhando especificamente nessa área de violência contra a mulher e violência contra a criança há exatos 7 anos. E o que eu tenho observado, e até um aprendizado que eu acho que a doutora Débora falou, é muito correto, e eu já escutei uma pessoa dos movimentos sociais falar isso. Eu acho que ela tem muita razão. Eu acho que o movimento social funciona na medida em que um cadeirante está sentado do lado de alguém do movimento negro, que está sentado ao lado de alguém do movimento de mulher. Essa pluralidade faz com que a gente enxergue muita coisa do que a gente ficar fechado, cada um no seu mundinho. E eu acho que a escola é esse espaço de pluralidade. E a escola, cada vez mais trabalhando com violência contra a criança e aquela violência doméstica que, via de regra,
acontece num espaço privado, num espaço de invisibilidade, porque na maioria das vezes acontece entre quatro paredes, onde é que essa violência ela vai aparecer? Ela vai aparecer ou na escola ou no espaço de saúde. Então a escola ela tem um espaço fundamental. E para a criança e para o adolescente, como bem foi colocado aqui, é fundamental que a escola tenha um olhar para essa criança e para esse adolescente, e que esse professor não se sinta encovardado de fazer o seu papel nessa proteção. Porque quando a gente está falando com um auditório seleto, quando a gente está falando com um professor universitário, esse encovardamento talvez ele não exista. Mas quando a gente está falando com um professor da rede municipal, ele existe. E eu vou dizer que muita coisa que chega ao meu conhecimento enquanto promotora de justiça é graças aos professores da rede municipal, que quando escutam escola sem partido, ou quando um vereador vai até a delegacia de polícia e faz um BO contra um professor, porque ele foi dar uma orientação acerca da sexualidade, esse professor ele se encolhe. Então, nessa medida é que esse movimento ele é muito importante. Eu vejo aqui pessoas do movimento feminista, que a gente sempre está junto. Eu digo que há várias técnicas de atuação no movimento feminista. Dizia semana passada a Alice Bianchini, há quem usa o discurso do microfone, o discurso jurídico, e há um momento em que tem que arrancar a blusa, o sutiã e mostrar os peitos. A cada momento se usa uma forma de atuação. E hoje, de manhã, eu pensando o que eu iria conversar aqui, eu estava na internet e li o blog do Sakamoto. E me chamou a atenção porque, eu não vou lembrar exatamente como estava no blog, mas era por que as jovens que são simpatizantes do discurso do Bolsonaro. Eu falei, opa, isso aqui vai ser bem legal para a gente discutir à noite. E ele faz uma discussão interessante de que a gente tem que trazer argumentos e reflexões o que significa falar de gênero. Porque quando eu vou falar com pessoas que estão a fim de me ouvir, que eu estou falando de abuso, que eu estou falando dos índices de violência doméstica, que eu estou falando que o Brasil é o 5º lugar do mundo em mortandade de mulheres, e tem que mostrar os números, porque senão nós feministas, que temos um componente ideológico, nós fabricamos os números. Então qualquer slide que eu vou apresentar, eu apresento a fonte, porque senão vão questionar os meus números. E a cada minuto 11 mulheres são estupradas, e daí vai, tudo com número, e eu tomo cuidado de trazer diferentes fontes. Então, IPEA, ONG Mulheres, Patrícia Galvão, para dar credibilidade aos números e visibilidade à violência. E não uso em nenhum momento a palavra gênero, até as pessoas começarem a se simpatizar com a minha conversa. Até que ao final eu falo, bom, tudo isso que nós estamos falando aqui é falar de gênero, porque falar gênero virou uma palavra do demônio, em que discutir os papéis de homens e mulheres na sociedade, discutir a questão da violência, discutir todos esses aspectos históricos que a doutora Débora trouxe aqui, discutir o que não pode acontecer dentro de casa, discutir que se certos papéis estão estagnados naquela casa que aquela criança mora, e você trazer aquela criança para refletir, é falar de gênero, é só isso. Ninguém está querendo impor nenhuma sexualidade.
A minha filha, conhecendo amigos meus que tinham uma opção homossexual, jantamos todos em casa, meus amigos saíram e ela simplesmente olhou para mim e falou assim: mamãe, eu já entendi uma coisa. Eu disse: que foi? Ah, mamãe, tem menino que gosta de menino, menina que gosta de menina e menino que gosta de menina e vice-versa. Não é assim, mamãe, a vida? Eu falei: perfeito, a vida é assim. E eu devo dizer que essa brilhante conclusão dela foi mais graças à escola do que a mim. Essa brilhante conclusão desprovida de qualquer preconceito, com 5 anos de idade. E quando nós assistimos juntas a morte de Nelson Mandela, ela vira para mim e fala assim: mas quem era Nelson Mandela? E eu, com meu conhecimento básico de história, né, daquilo que eu tinha, expliquei para ela, e ela virou para mim e disse assim: mas quem foi o idiota que algum dia pensou que a cor da pele definiria que as pessoas são diferentes? Eu disse: pois é, teve um idiota que um dia pensou isso. Eu não sei se eu tenho grande responsabilidade nisso que ela concluiu. Eu acho que a escola tem grande responsabilidade nessas conclusões dela. Não sei o quanto de mérito é meu. E quando nós convivemos com a diversidade, esse grupo que eu faço parte, o COPEVID, nós participamos de grupos que discutem várias questões dos direitos humanos. E uma colega que trabalha com racismo levantou lá na Assembleia uma coisa que não tinha me ocorrido nunca na minha vida de 21 anos de promotora. Eu falei: ainda bem que eu nunca fiz uma besteira dessa. Ela disse assim: se um terreiro de umbanda faz barulho e está incomodando a vizinhança, então o promotor tem que fazer um TAC, tentar resolver aquele problema. Mas eu já vi muito colega ir lá e buscar apreender o quê? Os atabaques. Só que os atabaques para a Umbanda são sagrados. Você está ferindo a religiosidade. Se o sino da Igreja Católica atazana os outros, ninguém vai lá e arranca o sino. Eu sou católica, isso jamais me ocorreu. Então, você precisa de fato ver da ótica dos outros para ter noção da diversidade. Então, por isso que a pluralidade e a educação ela é tão importante. E por isso você precisa não censurar, dar autonomia e dar tranquilidade para a educação. Que é isso que estão querendo tolher. Então, é tão simples quando eu faço discurso e trago os números que o Paulo trouxe para mim hoje aqui, né? Paulo facilitou meu trabalho e trouxe os números em que, na verdade, 88% dos casos de abuso sexual são intrafamiliar e mais da metade dos abusos são de crianças e adolescentes menores de 14 anos, ou seja, dentro do lar. Quem é que vai descortinar tudo isso, se não a escola e a saúde num segundo momento? Se não pudesse discutir essas questões, tem gente na plateia mais abalizada que isso, a professora Figueiró para falar sobre isso, mas se não puder se falar sobre isso na escola, se não puder se discutir várias questões como essas na escola, onde é que essas questões vão aparecer? O silêncio vai imperar. E os estudos mostram que essa questão dos abusos nas meninas e até nos meninos muito jovens tem a ver com o patriarcado, tem a ver com o machismo, tem a ver com a dominação do homem adulto sobre corpos franzinos, infantis, que são frágeis e, portanto, são dominados e são objetos do desejo. Então, tem a ver com o quê? Com gênero.
E nós precisamos falar disso nas escolas. Ou nós vamos continuar com esses altos índices de violência dentro das escolas. Escolas públicas me chamam para falar de gênero nas escolas porque os professores têm medo de falar. E aí, numa simples discussão de gênero nas escolas, brotam casos, brotam reflexões e, às vezes, pequenos comportamentos misóginos e machistas são refletidos dentro das escolas e são modificados por alunos adultos, por alunos jovens, e há uma mudança nesse comportamento, que é o que se busca, uma mudança social, que a escola tem esse papel. Então, eu penso, como disse o Paulo no começo da palestra, ali nós dois conversando, que o manifesto, na verdade, com todo respeito àqueles palestrantes, disse tudo. O manifesto reúne aquilo que nós queríamos comunicar aqui nessa palestra. Eu acho que o manifesto foi de extrema felicidade, o texto, da forma que foi escrita, a delicadeza com que as palavras ali foram colocadas. Então, é esse o nosso caminho e é isso que a gente tem que efetivamente marcar a posição. Às vezes com um discurso igual da Silvana, enquanto a placa grita, ela não muda o tom de voz, e às vezes num discurso mais radical, arrancando a blusa, como outras colegas nossas feministas que já precisaram se comportar dessa maneira. Então, esse é o meu recado. Obrigada. Muito obrigada, professora Suzana. Boas falas esclarecedoras, cumprem o papel que nós todos devemos estar empenhados, que é realmente a tarefa urgente e inadiável de defender uma escola livre, democrática e cidadã. Essa é uma tarefa de todos nós, para não perdermos essas conquistas todas que nós, a duríssimas penas, conseguimos até aqui. Nós estamos vivendo tempos complicados, todos sabemos, pelas falas, pelo dia a dia, pelo nosso cotidiano, né? Avançam forças conservadoras e um certo saudosismo ao que já foi, não queremos mais, que foi a ditadura militar neste país. E, como foi falado aqui, é muito perigoso, né? Um dos projetos que tramita no Congresso Nacional, que é a Escola Sem Partido, que fere, inclusive, o artigo 206 da Constituição, né? Está muito claro, artigo 206, que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 2 princípios entre outros. O inciso segundo, que é a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. E o terceiro inciso, que garante o pluralismo de ideias, e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Já está claro e objetivamente na Constituição brasileira. Então, esse projeto, Escola Sem Partido, ele veio travestido do propósito de defender os direitos dos alunos, já garantidos na Constituição, e, na verdade, esse projeto gesta um tribunal pedagógico, na minha avaliação, para criminalizar os profissionais de educação. Isso é gravíssimo, é muito grave. Então, ao invés das plaquetas fiscalizadoras e intimidadoras que o projeto propõe para ficar na sala de aula, os parlamentares deviam cumprir o seu papel para o qual foram eleitos, que é garantir o orçamento para a educação e garantir as conquistas que a categoria teve até aqui, e não subtrair direitos. Esses direitos foram conseguidos a duríssimas penas, em que a categoria quer respeito, valorização dos professores, porque sem a escola, o que nós estamos defendendo não aconteceria.
Então, por isso que nós estamos todos aqui, porque nós defendemos uma escola livre, democrática, com liberdade de cátedra e liberdade de aprendizagem. Sem isso, não será mais a escola que nós precisamos, revolucionária, transformadora, e pode ajudar a construir o Brasil melhor. Então, muito obrigada pelas falas excelentes dos nossos convidados. Nós passamos imediatamente ao debate. Nós temos um período de debate. Só para relembrar a metodologia, serão feitas perguntas ao microfone. O microfone está aqui, eu acho que poderia passar para um das meninas, um colega, companheiro, coordenador do evento. E as perguntas poderão ser formuladas por 2 minutos e a mesa, os debatedores poderão escolher responder individualmente no bloco. Fiquem à vontade. Primeiro inscrito, Luiz Vieira. A minha dúvida é o seguinte: nós temos um Congresso extremamente conservador e mudando leis e a própria Constituição. E isso é crescente. Temos então uma ameaça real de mudança na Constituição. Qual é a reação a isso? Como contrapor a essa grande força de conservadora que toma conta do país? Em relação a isso, acho que a gente tem algumas um precedente muito recente do Supremo, bastante interessante, que é a tipificação, na maneira como ela está formatada, né, na Constituição, ela constitui o núcleo intangível de uma cláusula pétrea. Então, o direito à educação ele não pode ser mexido. Então, isso nos salva de um Congresso, seja por meio da lei, seja por meio de emenda constitucional. A decisão do Supremo foi em relação à saúde, ao financiamento da saúde, mas coloca que foi formado ali um sistema. E o sistema, quando é alterado em uma das suas partes, ele se prejudica integralmente. Alguém vai querer complementar? Complementando o que a Helena mencionou, Luiz, vai ter que haver muita mobilização social, né, para que a nossa Constituição, né, não seja alterada, como disse a Débora, né, nessa parte dos direitos fundamentais. Né? Nós não podemos aceitar processos, recuos, né? Tem que haver muita mobilização social, o Supremo vai ter que ser bem vigilante, e a pressão vai ser em cima do Supremo também, mas tem que haver realmente essa mobilização social, com certeza. Próximo inscrito? Boa noite. Pode ser seu nome, por gentileza, que está sendo gravado. Vitor. Parabéns aos palestrantes, foi muito boa a apresentação. Minha pergunta, bem, a Constituição ela elenca alguns valores como a solidariedade, a cidadania, a justiça social, de maneira implícita ou explícita, e ela faz opção por esses valores, né? Ela, como a doutora Débora bem frisou, ela fez uma preferência por esses valores, mas ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer que boa parcela da nossa sociedade professa valores conservadores, muitas vezes reacionários. A educação ela tem um papel primordial de transformar a sociedade, né? Através desses valores, por exemplo. Só que a gente não pode ver esses conservadores que existem. Então eu gostaria de saber, mais especificamente no ensino superior, que seria a última ponta aí do nível da educação e que tem responsabilidade de formar pessoas que vão efetivamente alterar a sociedade de maneira mais técnica, do saber científico, né? Se há uma responsabilidade social das instituições de ensino superior de formar pessoas que vão tentar formar a sociedade dentro desse papel mais emancipatório. E se, por exemplo, um professor de direito penal, por exemplo, que na relação com seus alunos professa a ideia de bandido bom e bandido morto, se isso traria uma responsabilidade para essas instituições
E, tomando uma fala da doutora Débora, se essa responsabilidade seria só ético-política, que a própria sociedade corrigiria esse tipo de posicionamento, ou se poderia falar numa responsabilidade até jurídica, considerando que as instituições têm que respeitar diretrizes e projetos político-pedagógicos. Muito obrigado. Vitor, eu acho que os conservadores eles têm que lutar por uma nova Constituinte. Né? Eles perderam, de 88. Agora, só com uma nova Constituição. Não dá para você mudar o espírito de uma nova Constituição por meio de emenda constitucional, como pretenderam agora com essa emenda constitucional do teto de gastos. Então, eu acho que tem que se procurar, eles têm que lutar por um novo processo constituinte. Por hora, eles, enfim, fazem barulho, mas direito nenhum existe. Com relação às universidades, tem um memorial, Harvard foi acionada na justiça por conta de cotas. E Harvard é, enfim, a melhor universidade do mundo, que conta, hoje em dia, com 51% do seu corpo discente de não brancos. E ela foi, enfim, questionada sobre a não observância do princípio da igualdade. E ela falou, eu elejo, a meritocracia, ela não é um valor em si, ela significa qual é o mérito para o projeto político dessa universidade. E para a minha universidade, para Harvard, o projeto é formar cidadãos, é formar pessoas que deem conta da pluralidade que existe na sociedade norte-americana. Não me adianta formar só médicos brancos, urbanos, que não vão dar conta dos negros que estão na periferia. Enfim, esse é um critério. Então, eu acho que esse é um compromisso muito mais do que formar profissionais capazes, termos na universidade pessoas que deem conta exatamente desse pluralismo social. Eu não pensei ainda se as universidades elas podem ser responsabilizadas por propostas absurdas. Né? Agora, eu acho que as pessoas individualmente assim, têm um limite na liberdade de expressão, que é o discurso do ódio, da intolerância e da eliminação do outro. Eu acho nessas hipóteses sim. Quer complementar? Tem alguma coisa? Vitor, essa questão da responsabilidade social das universidades, a gente tem que cobrar mais realmente nas universidades nesse sentido. Até a Débora mencionou essa questão das ações afirmativas. Só agora, em 2017, a USP, que é a maior universidade do país, introduziu as cotas, né, raciais. Quer dizer, tem que haver muito maior cobrança das universidades. Se nós queremos a universalização do ensino superior, as ações afirmativas são imprescindíveis. Nós não vamos ter médicos negros, não vamos ter dentistas negros, promotores negros, juízes negros, se nós não tivermos, pelo menos por enquanto, ações afirmativas, enquanto essa educação for tão subfinanciada, com tantos problemas, não é? A nossa escola pública, infelizmente, os professores são verdadeiros heróis, porque trabalham com tantas dificuldades e sem infraestrutura. Quando nós vamos dar alguma palestra, alguma conversa com os alunos e professores nas escolas, a gente fica estarrecido com a precariedade das escolas. Então, essa responsabilidade social das universidades ela tem que ser muito cobrada, porque só assim nós teremos realmente essa universalização no ensino superior. Eu penso que essa questão da responsabilização é algo que já está surgindo. Por exemplo, os coletivos feministas têm se insurgido contra determinados posicionamentos de professores. Né? Aconteceu na área do direito, o professor começar a exemplificar, por exemplo,
uma mulher, um homem que dá um cartão de crédito para a mulher, porque a mulher sempre quebra o cartão de crédito do homem e fazer piadinhas misóginas na sala de aula. Então houve um movimento por parte das meninas que esse professor fosse afastado ou advertido nesse sentido. E uma faculdade de medicina, de uma postura de professores médicos que estariam tendo também comportamentos machistas em relação às suas alunas. Então, eu acho que isso é algo que começa a brotar, da conscientização, de falar sobre isso, a partir do momento que sai da invisibilidade, passa a incomodar. E aí as pessoas vão procurar os seus direitos. Próximo inscrito. É esse aqui? Não tem um perfil aí? Está funcionando. Boa noite, meu nome é Débora. Eu tenho duas perguntas. Uma é a complementação da pergunta do rapaz, era Vitor, né, o nome? E a outra é uma que me surgiu antes do questionamento dele. A primeira questão, no caso da universidade, né? E aí, principalmente falando das universidades públicas, que é da qual eu advenho. Nem sempre conseguimos a punição, a advertência de professores ou de membros da academia que pratiquem esse tipo de atitude misógina e tudo mais. Mas a questão existe uma responsabilidade da universidade que não é punível por lei, que seria uma pergunta. Deixa eu tentar me posicionar. Como que o afastamento da universidade pública, junto à educação básica, está prejudicando o debate sobre esse assunto? Sobre o gênero na escola, sobre a arte, sobre política, sobre posicionamentos ideológicos, sobre religião, né? Sobre racismo, como que o afastamento direto e o envolvimento nosso da academia, eu enquanto membro da academia, enquanto professora, que também me sinto afastada nas duas funções, como que isso prejudica o desenrolar dessas questões dentro da escola e como que isso também acaba prejudicando os movimentos de se fortalecer. E aí eu acho que é uma complementação da pergunta. A segunda pergunta é: qual o ganho da burguesia em financiar esse tipo de discurso a partir das mídias, que é o que está acontecendo agora? Então, nós temos dois movimentos. Algumas mídias estão aderindo aos discursos revolucionários por uma questão capitalista de venda, que é o caso da Avon, por exemplo, que está inserindo pessoas negras na propaganda, está inserindo pessoas da comunidade LGBT e tal, e por mais que tenha pontos positivos, nós sabemos também que é para, num período de crise, tirar lucro, né, aumentar seus lucros. Mas o que a burguesia está tirando no fomento desse discurso reacionário, nesse momento na mídia? Aí é uma pergunta para mim. Em relação à última pergunta, eu realmente não sei quanto a grande mídia está investindo. Agora, a grande mídia tem muito medo dos discursos que buscam cercear a liberdade de expressão e manifestação, porque ela acaba sendo uma vítima desse tipo de pensamento. Então, eu acho que nesse caso, tá, do Escola Sem Partido,
Eu não vi até agora, tudo que eu li também, em termos de imprensa e de grande mídia, foi no sentido da crítica até da chacota, né? Então, eu, assim, não sei. E acho que, ainda que comece, o capital acaba, eu acho, capturando tudo. Nós vivemos num regime que captura, enfim, todas as ideias. Mas, enfim, se é para capturar e colocar, né, a população LGBT, negro, indígena, intersexual, enfim, o que for, né, trans, de repente eu tive um público lotado por conta de uma novela que parece que tem uma personagem, né, trans. Então eu acho que isso não vejo problema não. Eu acho que a universidade ela tem muita dificuldade, sim, de punir seus professores. Eu acho que de uma maneira geral, e acho que há dentro de sala de aula muito desse tipo de discurso contra direitos, né? Vamos rotular assim, de discurso contra direitos. Agora, eu acho que a universidade ela peca mais ainda por não ter conseguido dar um grande salto da transformação do seu próprio conteúdo pedagógico e na formação dos reprodutores de conhecimento. Acho que a gente, na minha área, a área do direito, a gente ainda continua com as velhas e grandes disciplinas, né? Direito civil, direito de propriedade, dos contratos, como sempre coisa, esse é o nosso grande problema na sociedade. É a herança, né? O direito da herança, sociedade de herdeiros. Doutora Suzana, depois do final. Complementando o que a doutora Débora falou, até o Fantástico fez uma matéria contra a censura da exposição do Santander. Eu me surpreendi, eu quis ver a matéria porque eu queria ver o que ia ser dito na matéria, e eles fizeram uma matéria, eu achei muito boa, de fácil compreensão, porque que a exposição tinha que ser livre, liberada, vamos dizer assim, né? Então, achei que qualquer um que visse a matéria ia entender. E quanto ao Avon, eu vou fazer uma defesa da Avon aqui. Não vem do Avon, não, tá? Mas a Avon tem um instituto, que chama Instituto Avon, e eles fazem um trabalho, investem dinheiro alto, inclusive na capacitação de operadores do direito, de multiplicadores de mulher na questão da violência doméstica e familiar. Obviamente que eles têm outros interesses com isso, que é vender mais produto, mas eles fazem um trabalho bem bacana nessa área, inclusive patrocinam pesquisa na área de violência doméstica e familiar. Então, deixa eles continuarem vendendo batom e patrocinando esse negócio, que tá bom. Eu acho, eu não sei se a Débora discorda, mas Débora, você que questionou, mas eu acho muito salutar a diversidade na mídia. Que bom que a mídia esteja mostrando a comunidade LGBT, com mais frequência o negro, isso vai quebrando barreiras e vai nos aproximando, toda a população se aproxima uns dos outros. Eu acho muito salutar essa diversidade na mídia, mesmo que a mídia entenda que queira conquistar o negro, conquistar a comunidade LGBT, etc. Não importa, todos têm os mesmos direitos, todos têm que aparecer, e nós temos que respeitar, como eu disse aqui, a todos são dignos e todos exercem a sua cidadania, etc. Esse discurso reacionário que você mencionou, da mídia, né? Das redes sociais, etc., a gente percebe que nesse neoconservadorismo, até foi feita uma pesquisa há pouco tempo, que em situações como essa, emerge o autoritarismo, né? Esse regresso ao autoritarismo, esse regresso à ditadura, por isso que nós temos políticos que trazem para si essa bandeira, né? Levantam a bandeira do autoritarismo como sendo a solução para todos os problemas, né?
Eu costumo dizer a questão, por exemplo, da redução da idade penal, né? Nós temos algumas lideranças que ainda defendem isso, e fruto desse neoconservadorismo, como se... porque como é que você vai resolver problemas complexos com soluções simples? Você não vai resolver o problema da criminalidade juvenil sem você melhorar a educação, sem você melhorar a universidade, sem você gerar mais emprego, mais cursos profissionalizantes, etc. Você não vai melhorar a criminalidade infantil e juvenil sem essa melhoria. Então, esse discurso autoritário, esse discurso neoconservador é por conta disso. E concordo, a universidade também está muito longe do ensino fundamental. A gente vê que os universitários deveriam frequentar mais as escolas, principalmente aqueles que fazem pedagogia, aqueles que vão partir para a licenciatura, deveriam conhecer mais o universo do ensino fundamental e médio. Obrigada, Paulo. Nosso tempo já está, não tem mais 10 minutos, e nós temos 3 inscritos, né? 2. Eu só gostaria que fosse objetivo na questão, e a Débora parece que ela tem uma réplica, né? Não, é que eu coloquei mídia, mas eu falei errado, seria o Facebook. Depois você pode se manifestar. Não, então, mas eu acho que foi bom o debate. Boa noite a todos e todas, parabéns e obrigado pelas falas, boa noite a vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, de um aspecto mais pragmático, né? Nós temos professoras e professores do ensino básico, nós temos professores do ensino superior, e o projeto Escola Sem Partido, ele parte da perspectiva de um processo de perseguição a professores, a discursos. A simples plaquinha na escola seria, então, processos que levariam, então, a ação contra os professores. E eu gostaria que vocês falassem, então, já levantaram algumas questões, mas que desse algum tipo de orientação para aplacar um pouco o medo dos professores e das professoras em sala de aula, para tratar do tema de questões de gênero, de sexualidade, enfim, esses temas mais candentes que estão levantando problemas. Nós tivemos uma atuação específica no âmbito da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, porque havia, até o mentor dessa iniciativa é um procurador da República, um modelo de notificação extrajudicial para denunciar o professor. E nós fizemos uma contra-notificação, de alguma maneira mostrando aos professores quais eram os direitos, que essa notificação não tinha validade nenhuma, que ela não existia no mundo jurídico, e pedimos ampla divulgação para os conselhos nacionais, para o Conselho Nacional, para os conselhos municipais, conselhos federais de educação. Tentamos que isso chegasse ao maior número possível de pessoas. Peço que, enfim, se vocês não tiverem tido acesso a esse material, ele está disponível na página da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, mas a gente vai procurar enxergar e verificar, identificar o que está acontecendo que esse material não chega. Mas é basicamente a mesma tábua mostrando para os professores, olha, não saia de sala de aula, não é possível fazer isso, há, enfim, direitos disso. Mas em relação à questão da capacitação, essa é a importância, você levantou mais essa questão, abordando a questão da falta de capacitação ou um receio de uma punição? É o receio da punição, porque nós já tivemos casos de professores perseguidos, denunciados, né, e são denúncias desse nível de ideológico. Não são denúncias com consistência, mas isso amedronta os professores na sua prática educativa. Então, tem que haver uma aproximação, né, da direção da escola, né, em relação aos professores, à própria secretaria e ao próprio Núcleo Regional de Ensino. O Ministério Público está à disposição também para intervir naquilo que for possível, né? Porque as redes sociais, elas são realmente, elas maltratam, né? Elas realmente buscam ofender e tudo mais. Olha, havendo essa união, né, dos
professores, envolvendo também os pais, não é? Demonstrando que a escola tem que ser um espaço de discussão sobre todos os temas, com muito respeito. É lógico que os professores terão que ser capacitados, né? Eu dei o exemplo aqui da Lei 10.639 em relação à educação, à história e à cultura brasileira. Os professores têm que ser capacitados para poderem trabalhar com os alunos a questão da história e da cultura brasileira. Tem que conhecer essa matéria, né? Assim como também em relação à sexualidade e outras questões, é muito importante que também haja uma capacitação, né? E respeitando, evidentemente, a faixa etária de cada grupo, etc. Agora, o Ministério Público sempre vai estar apoiando esses professores, eu espero que as chefias também, para que o professor possa ter essa liberdade, essa segurança para exercer o seu trabalho. Próximo inscrito? São duas pessoas, uma pergunta. Ah, foi não. Duas pessoas, uma pergunta. Vai perguntar muita coisa. Boa noite à mesa. Obrigado pela vinda, pelo esforço de participar e boa noite a todos. Eu e a Esther ficamos preocupados com uma questão, talvez a doutora possa nos auxiliar, né? Pensando nessa questão da liberdade de expressão, e a sua fala é perfeita, né? A liberdade de expressão existe desde que não dissemine o ódio, desde que não dissemine o conflito social ou a discriminação. E aí eu acho que a maioria que já deve ter visto o vídeo de um presidenciável no aeroporto de Campina Grande, o ano passado, quando o Bolsonaro, falando em público, em microfone, ele diz que no Brasil não tem essa historinha de Estado laico, que aqui existe sim uma maioria cristã e que a minoria deve se curvar, que a minoria, se não se curvar, que vai embora, que desapareça, essa é a palavra, que desapareça. Então, assim, a nossa questão que nós colocamos, e aí eu passo para a Esther a seguir, é que no evento organizado sobre o projeto Escola Sem Partido, que aliás, parece-me que os demais que estavam lá não estão aqui, né, porque o microfone aqui é livre, né, não vieram participar, né, mas nós tentamos participar lá e fomos tolhidos. A Esther, e inclusive estávamos com a Gire e mais a vereança local, que também hoje está presente. Mas, independente disso, né, o microfone é livre, se alguém se sentir representante e queira falar, ainda dá tempo. A Esther também esteve lá e ela tem uma situação que envolve essa questão da liberdade de expressão. Eu passo para a Esther. Então, complementando, né, dessa situação nacional aí, do presidenciável para o nosso microcosmos local, né, o Nagir esteve aqui e na qualidade de procurador e não de mero defensor do seu, né, se auto-intitula pai do projeto Escola Sem Partido do país, mas ele fez algumas falas que nos assustaram muito e tanto que nós temos isso em vídeo e assistimos algumas vezes para nos certificarmos se nós não estávamos loucos. Quando ele fala que, bom, primeiro que ele ridiculariza a liminar do ministro Barroso, dizendo que isso aí era uma firula, era uma bobeira e que isso rapidamente seria derrubado. E em segundo lugar, ele fala que, supondo que o projeto Escola Sem Partido incorra numa inconstitucionalidade, ainda assim isso será feito. Ainda assim isso será aplicado. E aí, neste momento, ele está bastante enraivecido com os professores presentes e fala: vocês vão ter que engolir e vocês serão perseguidos um a um aqui. E aí a minha pergunta é, né, caindo no nosso debate sobre liberdade de expressão, mas sobre o papel do Estado e o papel de um procurador, se isso é lícito e se devemos assentar que esse tipo de fala esteja presente em Londrina na forma de uma ameaça, não só uma ameaça aos presentes, mas uma ameaça à Constituição clara, se devemos aceitar isso na cidade de Londrina e se, tudo bem, se esse pessoal pode continuar pelo Brasil afora fazendo esse tipo de fala.
O senhor Miguel Nagib, ele é procurador do Estado de São Paulo. Eu acho que ele podia fazer uma representação contra ele, para saber se o Estado de São Paulo está, de alguma maneira, pagando para ele, ele propagandear essa iniciativa da Escola Sem Partido. Porque foi a primeira vez, eu nunca vi ele se apresentar como procurador do Estado, proponente da Escola Sem Partido. Ele é um indivíduo que foi contratado pelo filho do Bolsonaro no ano de 2004 e apresentou esse projeto da Escola Sem Partido. Se ele está usando o cargo dele para apresentar uma iniciativa particular na qual ele recebeu dinheiro, acho que tinha que ser denunciado. Né? Então, mas eu não conheço o vídeo e gostaria até muito de ver. O Bolsonaro, ele acaba de ser condenado porque ele acha que pode falar tudo, né? E ainda é parlamentar, acha que tem a tal da imunidade parlamentar, mas ele acabou de ser condenado pela declaração que ele fez, não sei se vocês se lembram, dos quilombolas. Estive numa área quilombola, aqueles negros não servem nem para procriar. Estou condenado. Tá? Mas eu acho que tem um efeito simbólico. Eu acho que o dinheiro é o que menos importa. Ele não vai pagar o sofrimento de todos os quilombolas que viram essa frase infame. Entendeu? Mas eu acho que tem um aspecto simbólico que tira essas pessoas da zona da impunidade. Né? E tem uma coisa que essas pessoas... Tem duas coisas que elas não entenderam. É que numa Constituição que bota os direitos fundamentais como seu eixo mais importante, nós temos que ter garantias contra as decisões da maioria. Né? Então, por isso que o Supremo Tribunal Federal ele entra fortalecido nesse novo arranjo de distribuição dos poderes, porque ele é uma força contra-majoritária, porque a maioria não pode decidir por suprimir uma minoria. Né? Então, nem o Bolsonaro, nem o Nagib podem decidir contra os não católicos, não crentes. Eu não sei nem que religião eles estão falando, porque a essa altura eu não sei nem mais que grupo religioso, de que grupo religioso eles estão falando, principalmente quando tem pedofilia. Né? Não sei, eu honestamente não sei o que eles estão falando. E bom, é isso. Nós tem uma coisa que eu acho que vocês, professores e professoras, tinham que prestar atenção. É um movimento permanente, né, para neutralizar a qualidade da educação. Né? Primeiro, em todo o período da ditadura, esses salários indignos. Quando entra, esse projeto ganha força exatamente quando passa por uma emenda constitucional o piso salarial nacional. Né? Então, há, de fato, todo um movimento no sentido de enfraquecer os professores, no sentido, primeiro, da remuneração, depois de calar a sua voz, de diminuir o seu espaço dentro de sala de aula. E eu acho que isso sim tem que ser denunciado como parte de uma estratégia para, enfim, impedir a difusão de ideias que são contrárias a esse grupo. O que a gente nota é que essas pessoas aí, Bolsonaro, são, acima de tudo, antidemocráticas. São pessoas antidemocráticas. Por quê? A democracia, ela é o respeito às minorias, acima de tudo. Né? Se nós não podemos dissociar a democracia do Estado de Direito, né? E do império da lei, no caso do império da Constituição Federal. Quer dizer, isso é democracia. Né? Então, essa bravata de dizer que é inconstitucional, mas que isso vai acontecer mesmo ao review da Constituição, isso é uma afronta, é uma demonstração, é uma atitude antidemocrática. Né? Então, o país ele optou a duras penas pela democracia, depois de muita luta e mortes de muitas pessoas, enfim, pela democracia. Então, realmente, essas pessoas são antidemocráticas e o que nós temos que fazer é defender a Constituição acima de tudo. Só uma observação em relação aos professores e professoras que estão assustados. Gente, esse projeto é de 2004. Né? Ele tramita, portanto, há 13 anos.
ele conseguiu ter o repúdio da mídia, ele conseguiu ter o repúdio do Supremo Tribunal Federal, ele conseguiu ter o repúdio do sistema ONU, ele conseguiu ter o repúdio do sistema interamericano de direitos humanos. Vamos combinar que eles não estão com essa força toda, né? Então, eles têm que bravar. Eu acho que eu gosto de prestar muita atenção nessa fala final da doutora Débora, porque às vezes eu vejo e sinto alguns professores tão assustados como se isso não estivesse valendo, como se essas plaquetas já tivessem sido fixadas na sala de aula. Não existe. Nós não podemos usar o nosso medo contra nós, mas a favor da gente. Nós temos que destruir essa concepção que eu vejo às vezes vereadores falando, não, vamos lá, nós vamos, sabe, fazendo o papel de... Então, vamos também fazer o contraponto em relação a isso. Vamos sair da anestesia, né? E aqui em Londrina esse projeto também já foi retirado de pauta várias vezes, né? Nós esperamos, sinceramente, que ele seja arquivado. Nós já encerramos aqui a questão das perguntas, mas tem uma aluna do EJA que quer fazer uma questão, e nós, democraticamente, vamos dar o direito para ela fazer a sua pergunta nesse momento. Boa noite, meu nome é Mari, eu sou estudante aqui do EJA, e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês falaram que 70% das crianças e adolescentes são abusadas dentro de casa. Eu queria saber sobre aquela exposição de artes que envolvia crianças e adultos em cena de nudez. Como é vista por vocês? Porque eu sou mãe, né? Eu quero que vocês falem para nós como que vocês veem isso. Eu, outro dia, estava num evento com uma trans que estava falando sobre essas interdições, exposições, porque tem um conteúdo sexual, um conteúdo de homens e crianças, e mulheres e crianças. E ela lembrou uma coisa que eu acho muito interessante. Não são as crianças que sexualizam os corpos, que erotizam os corpos. Nós somos uma comunidade indígena, crianças e adultos estão nus sem que isso constitua um problema na formação da criança e na formação da família. A mesma coisa em grupos naturistas, né? As crianças crescem ali com os pais, com os amigos, com os familiares, sem que o corpo nu represente alguma ameaça à formação dessas crianças. Se nós olharmos o teto da Capela Sistina, nós temos homens, mulheres e crianças nus, né? Foi, enfim, pintado tem muitos séculos. A manifestação de arte, eu acho que ela envolve exatamente, sempre envolve desconforto, envolve provocações, até no sentido de provocar reflexão. Eu não estou defendendo a exposição. Eu só acho o seguinte: nós temos que lutar pelas liberdades de manifestação, principalmente a artística. A artística talvez seja aquela que mais nos chame a refletir, porque ela sai da zona de conforto, ela questiona, ela desorganiza as nossas ideias. Só acho que, como a criança gosta de proteção integral, nós temos que ter algumas cautelas. Não no sentido da censura, mas o espaço que está expondo aquela performance, aquela obra, deve avisar que tem cenas de nudez, que os pais ficam avisados. Nessa casa de São Paulo, a criança foi levada pela mãe, né? A mãe, pois é, então os pais estavam presentes, foi uma eleição dos pais. E aí, eu acho que também nós entramos num campo que eu acho que nós não podemos ficar cerceando aí que os pais elegem ser melhor para os seus filhos, porque não vejo na simples exposição de um corpo nu algo que seja assim tão afrontoso. Agora, acho que, como existe a classificação indicativa para a televisão, deve haver essa informação nos espaços de exposição públicos que possam, de alguma maneira, afetar crianças. Questão delicada. Eu te respondi totalmente o que eu acho. Se você quiser que eu diga que a peça, que a exposição tem que acabar
acabar, eu vou dizer que não, jamais. Não, eu estou falando isso. Eu quis dizer, como você falou, que hoje 70% de abusos acontece dentro de casa. Mas isso não significa, essa exposição não ensina ninguém a fazer violência sexual contra criança. Não, mas você acha que uma criança avisando um homem, isso não vai incentivar ela? Pode não significar nada. Não, é só eu gostaria de saber, então você acha que não? Não, eu estou dizendo que pode não significar nada, significa de como todo o conteúdo ele é passado para uma criança. É como eu disse, numa área indígena, pessoas nuas não significam nada. Numa comunidade naturista não significam nada. Isso é passado para uma criança. Agora, as cautelas, elas têm que ocorrer. Tá? Agora, acho que pais e mães livres, pais e mães são livres, sim, para levar uma criança a uma exposição, informados de que ela não é recomendável para a criança. Do mesmo modo como eles são livres para desligar ou não um canal de televisão que tem cenas de nudez impróprias para a idade da criança. O Estado é um espaço que nós temos que admitir que é do domínio da família. Tudo bem, eu entendo que ver é uma coisa, mas tocar é outra. Licença, eu queria dizer o seguinte, gente. Agora a Suzana vai complementar, porque foi feita a pergunta, foi respondida, fez a réplica, fez a tréplica e nós temos que encerrar, porque é um assunto realmente muito parecido à opinião da doutora Débora. Então, para falar com a Suzana, já fala para a Suzana, a gente já faz o caminhamento final aqui do nosso encontro. Só para complementar, veja só, como a doutora Débora falou, a classificação etária, tá certo? É isso que tem que ser analisado. A mãe que levou lá e permitiu um toque e era no artístico. Eu vou dar um exemplo aqui. Cada família tem o seu método de convivência. Tem famílias que convivem, o pai acha natural ficar na frente da filha e assim por diante. Aquilo que é naturalizado, que é comum, que é bacana, que é confortável para todo mundo, tá bom para todo mundo. Aquilo que não é, não é. Então, se para aquela criança aquilo era naturalizado, mas não sexualizado, não tem problema. Se um pai não abusa de uma filha e tem o hábito de tomarem banho juntos, aquilo não tem um componente sexual. Acho que é isso que a doutora Débora quis dizer, né? Agora, eu vou dar um exemplo. Às vezes tem um abuso sexual dentro da casa e aí eu pergunto para o pai assim, o senhor costumava dar banho na sua filha? Do meu ponto de vista, não tem nenhum problema um pai dar banho numa filha. Não, eu nunca dei banho na minha filha. Quer dizer, algo que poderia ser um hábito comum, né? Mas aí, por já ter outras situações que envolviam a relação entre ele e a filha, ele faz a negativa. Como é comum trocar fralda, como é comum alimentar a criança e assim por diante. Aí a senhora pode dizer assim, bom, eu não faria isso. Aí é uma questão de ponto de vista que é da educação. Mas nunca censura, é isso que nós estamos defendendo aqui. Obrigada, professora. Não, é isso mesmo? Então, eu queria agradecer muitíssimo a presença da doutora Débora, nesse momento tão importante para a nossa Londrina, a doutora Suzana, Dr. Paulo Tavares, representando também o Akira, agradecer a presença, agradecer a presença do Luiz, representando o Executivo, e lamentar a ausência do Legislativo, e cumprimentar mais uma vez o Departamento de Ciências Sociais da UEL e o coletivo Escola Cidadã, Movimento de Educação Democrática, por esse momento tão importante para nós aqui em Londrina. E dizer que amanhã haverá a oportunidade de debate, às 8h30 da manhã, no Teatro Maior da UEL, a mesa redonda, que vai participar também a doutora Débora novamente, Direito, Educação e Cidadania. Será a doutora Débora, do PRA, professora Sueli de Rufino e professora
professora Sandra Regina Ferreira de Oliveira, às 8h30 da manhã na Universidade. Obrigado a todos vocês, obrigado a todos os presentes, alunos, professores, e nós encerramos este momento de discussão. Obrigada. Boa noite.